Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro, ao sair do Palácio da Alvorada, voltou a falar a respeito do enfrentamento ao coronavírus no Brasil. Ele disse que, se depender dele, as medidas de isolamento vão ser modificadas. O presidente da República mostrou-se preocupado com a situação dos autônomos, das empresas e dos empregados e com a própria economia do país diante das medidas que têm sido tomadas por alguns gestores. Ele citou especificamente os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo. Segundo ele, as medidas de isolamento, de restrição ao tráfego de veículos e de pessoas podem trazer o caos ao país. As empresas não produzindo nada, geladeira, carro, medicamento, seja lá o que for, não tem como pagar o seu pessoal. Aí sim, o pessoal CLT, não tem como pagar. Mais avante um pouquinho, se a economia colapsar, não vai ter dinheiro para pagar servidor público. O caos está aí. Nossa cara, o caos está aí. E detalhe, se tivermos problemas que poderemos ter, os mais variados possíveis no Brasil, como saques a supermercados, entre outras coisas, o vírus continuará entre nós também. Não foi embora o vírus. Vamos ficar com o caos e com o vírus juntos. O presidente elogiou medidas tomadas pelo Japão, que, segundo ele, não adotou o isolamento horizontal, aquele em que as pessoas são orientadas a ficar em casa. No país asiático, apenas os infectados devem se isolar. Ele disse que vai defender essa política no Brasil e que ia tratar disso com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Hoje vamos definir essa situação. Tem que ser, não tem outra alternativa. Vai mudar então a orientação do Ministério? A orientação vai ser o vertical, daqui para frente. E voltou a minimizar os riscos da pandemia do coronavírus no Brasil. Quem está ação, o risco é quase zero. O problema é acima dos 60 anos ou quem tem algum problema de saúde. É isso. Em nota, a Sociedade Brasileira de Infectologia criticou o discurso de Jair Bolsonaro. A SBI disse que vê com preocupação a postura do presidente ao minimizar os riscos da pandemia e tratar as medidas de isolamento como inadequadas. A nota reconhece os esforços do Ministério da Saúde e lamenta o impacto socioeconômico causado pela pandemia, mas defendeu as medidas de isolamento como uma política certa a ser feita neste momento. E o discurso do presidente Jair Bolsonaro também repercutiu entre os senadores. Confira. O presidente do Senado escreveu: eu e o vice-presidente do Senado Federal, Antônio Anastasia, divulgamos notas sobre o pronunciamento do presidente da República nesta noite, dia 24. Neste momento grave, o país precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde da sua população. Reafirmamos e insistimos, não é momento de ataque à imprensa e a outros gestores públicos. É momento de união, de serenidade e equilíbrio. A nação espera do líder do Executivo, mais do que nunca, transparência, seriedade e responsabilidade. E Davi Alcolumbre concluiu: o Congresso Nacional continuará atuante e atento para colaborar no que for necessário para a superação desta crise. O líder do PT no Senado, o senador Rogério Carvalho, disse: em mais um pronunciamento irresponsável, Bolsonaro volta a negar a gravidade da pandemia do coronavírus. Nega a ciência, nega recomendações da OMS. Gravíssima fala que deixa uma nação em alerta. A reação popular não poderia ser outra: panelaço em todo o Brasil. E o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, escreveu: aqueles que torcem para que o vírus vença o Brasil estão revoltados com a coragem do presidente Jair Bolsonaro de escancarar a verdade. Vamos sair do isolamento horizontal para o vertical, protegendo os mais vulneráveis e permitindo que pessoas voltem a trabalhar. Com coragem, o presidente Jair Bolsonaro faz pronunciamento para que a onda do coronavírus seja menos mortal que a onda da recessão. O senador Alessandro Vieira, vice-líder do Cidadania, criticou o pronunciamento. Mas o pronunciamento que ele fez à nação sobre a crise do coronavírus é de uma absoluta irresponsabilidade. O mundo inteiro entendeu a gravidade da crise e está tomando providências. Países inteiros congelando sua economia e mobilizando as pessoas. Só uma pequena bolha permanece insistindo que é apenas uma gripezinha. Não é gripezinha uma doença que mata milhares de pessoas em países mais organizados e desenvolvidos do que o nosso.
E no início desta edição do Senado Notícias, eu informei para vocês que está acontecendo neste momento uma reunião entre os líderes do Senado para definir a pauta de votações para as próximas semanas. E nossa equipe de reportagem conseguiu conversar com 2 senadores antes do início da reunião. Confira. Temos um entendimento para votar as pautas que são consensuais, as que podem chegar perto aí de quase uma unanimidade. Exemplo, hoje nós devemos votar o projeto que proíbe a exportação de produtos de proteção hospitalar, os EPIs, essenciais para nossos profissionais da área de saúde. Então, proibir a exportação, porque nós precisamos abastecer o mercado e todos os municípios estão aí com falta de material. O outro é remanejamento, a condição que você dá aos municípios para poderem utilizar rubricas na área da saúde, todas voltadas para o combate ao Covid-19. Com relação à pauta, como ela não é polêmica, ela deve ser votada rapidamente. A questão é que o Congresso precisa definir o que pensa sobre de que maneira devemos controlar a pandemia, como devemos atuar para evitar o flagelo social. Nós precisamos, enquanto Congresso, enquanto instituição, termos a nossa agenda e o nosso rumo baseado nas evidências científicas e no empirismo que tem se acumulado ao longo desses dias no combate a esta pandemia. E hoje os senadores se reúnem para mais uma sessão remota. E a pauta, é lógico, ela está repleta de medidas que dizem respeito ao combate ao coronavírus. A repórter Isadora Fonseca tem as informações. 2 projetos estão na pauta. Um é o PL 668 de 2020, que proíbe a exportação de produtos médico-hospitalares essenciais ao combate ao coronavírus aqui no Brasil. A relatora é a senadora Elisiane Gama. O outro é o projeto de lei complementar 232 de 2019, que dispõe sobre a transferência de saldos financeiros de fundos de saúde de estados e municípios provenientes de repasses do governo federal. O relator é o senador Exalci Lucas, que conversou com a gente sobre o texto. A Constituição, ela veda qualquer remanejamento desses recursos que não seja através de lei, então, portanto, essa lei é para flexibilizar a utilização desses recursos que normalmente vão para os estados e municípios, todos eles carimbados. Então, essa lei permite você utilizar, inclusive desses recursos que estão lá, muitos deles há mais de 2 anos, que você possa utilizar esse saldo, principalmente agora nessa questão da calamidade pública do coronavírus.